tem a questão de deixar sempre para o momento ideal. O que eu quero dizer com isso? Existe sempre aquele momento ideal que você vai estar pensando, quando eu conseguir comprar um tênis próprio, quando eu conseguir ter aquela roupa ideal, quando eu me mudar, quando eu tirar férias, quando não sei o que. Assim, é sempre aquela ideia, quando o momento ideal? Quando o momento ideal eu começo a fazer atividade física. E por que isso é um problema? Porque você não tem que esperar o momento ideal para você fazer. Você tem que fazer para o momento ideal chegar, né? Eu lembro que ano passado, em 2021 no caso, eu estava correndo na esteira, né, em janeiro, e 2020 para trás, né? Então, antes de eu me mudar para Campo Belo, eu corri na esteira. E eu fiquei 6 meses sem fazer academia mesmo, um processo de adaptação para mim. E quando eu comecei a fazer, logo na sequência meu professor me incentivou a correr, porque ele já corria e eu já sabia correr em esteira, mas eu não tinha resistência ainda para correr em campo, para correr ao ar livre, digamos assim. E eu aceitei o desafio, né? Ele me preparou, ele me deu uns treinamentos aí, me deu uma educada muito boa na questão da minha passada, né? Ele me deu uma passada muito boa e ele me orientou, né, como fazer e tal, e me incentivou a começar. Acabou que eu comecei, eu aceitei o desafio e comecei a correr, e aquilo se tornou um momento ideal. E eu não queria começar a correr na época, eu estava enrolando. Eu queria começar a voltar a correr em algum momento, mas eu estava enrolando. Aí chegou aquele momento, aquela época, eu corri e começou a ficar recompensador. Porque, por exemplo, eu começava a melhorar meus tempos, né? Teve uma época ali que 100% dos treinos eu atingia o meu resultado, né? Até me frustrou um pouco quando eu tive alguns treinos falhos, digamos assim. Quando teve treinos que eu não aguentei, até me frustrou porque eu sempre aguentava, eu sempre conseguia. Aí eu entendi que não, é normal, isso acontece com outros corredores também, é uma coisa natural. Então o que acontece? Eu comecei a correr, começou a aumentar meu ritmo, né? Por exemplo, eu fui subindo para fazer 5 km em 30 minutos, depois no final eu fiz em 26, eu fiz, para quem entende de corrida, eu fiz 2,7 km em 11 minutos e 50, não sendo corredor, né? Para corredor profissional é relevante esse tempo, mas para mim é uma grande conquista. Aí nessa mesma eu fechei 5 em 26 e 22, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí as de 10 quilômetros eu tava fechando todas abaixo de 1 hora, se eu não me engano eu tava já para 57, 55 e tal. As de 1h30 eu tava para 1h30, para menos, né? Sempre, eu nunca fiz 15 acima de 1h30, então sempre foi 1h26, 1h28. Sempre foi um tempo bom e sempre reduzindo, né? O último foi 1h26 e pouquinho também. Então, assim, eu tive vários feitos. O único que eu sinto, né, que eu não consegui foi o de 21 que eu fiz eu fiz todo errado, assim, não me preparei direito. Embora, né, eu já tinha uma condição física muito boa. Mas o de 21 eu acabei forçando muito. Acabei me lesionando na sequência, né? Uma semana depois acabei me lesionando e sentindo o joelho. Não me atrapalhava assim no dia a dia, mas eu fiquei 50 dias sem correr porque eu senti o joelho. Então esse foi o ponto da atividade física que eu faço, né? Eu voltei. É uma das 3 práticas que eu faço, né? A outra prática que também entra aqui no individual é o treino funcional. Ele não é tão individual assim, ele é individual no sentido, basicamente eu faço o exercício sozinho. Só que ele é menos individual porque eu tenho uma personal me orientando. Então, assim, é ótimo, né? É uma prática muito boa e eu venho fazendo aí desde julho do ano passado. Aí teve o professor que me ensinou a correr, o Rafa, aí trocou, daí ele estava focando em outros projetos. Aí eu peguei a Sara, que é uma professora aqui da Power Fit, inclusive ela vai gravar aí comigo uma aula para o curso que eu estou criando aí para o método rotina potencializada, bem interessante.
Em breve eu estarei divulgando aí como funciona. Para vocês entenderem, é a mesma função que tem aqui os podcasts, é a mesma vibe, só que uma organização de conteúdo melhor e, claro, um suporte, né, que eu consigo dar suporte aqui, coisa que eu não consigo dar suporte para todo mundo na internet sem estar definitivamente em curso. Então essa é a questão. E enfim, o treino funcional também pode ser considerado um esporte individual e é uma questão de organização. No meu caso, eu pago o treino com ela. Assim como tem outros modelos, tem modelos agora que surgiram na pandemia que dá para fazer em casa, inclusive, né? Eu recomendo, caso você esteja muito restrito ou até mesmo caso esteja em isolamento, eu recomendo você conhecer essas possibilidades. Então esses são os esportes que eu considero individuais, que podem ser individuais totais, assim, não tem uma necessidade de colocar outra pessoa fazendo, não é necessário um parceiro ou uma equipe.